Está no ar o boletim com as informações do coronavírus, as últimas notícias em Farroupilha, na região e também pelo nosso estado. Depois de muitos casos registrados na quarta-feira, quinta-feira registrou apenas 6 novos casos de coronavírus em Farroupilha. Caxias do Sul contabilizou mais 2 óbitos ao longo da quinta-feira e Brasil já passa de 112 mil óbitos por Covid-19. Nós vamos ampliar estas informações a partir de agora aqui na edição do Boletim do Coronavírus. O boletim divulgado por meio do Comitê de Atenção ao Coronavírus em Farroupilha nesta quinta-feira aponta apenas 6 novos casos de Covid-19. Os mais novos infectados têm idades que oscilam entre 32 a 59 anos e são moradores dos bairros do Parque, Imigrante, Planalto e Vicentina, e também do interior do município, da comunidade da linha Alencastro e da comunidade da Vila Jansen, segundo distrito do nosso município. A partir dos 6 novos casos desta quinta-feira, o painel geral da Covid-19 em Farroupilha tem a seguinte informação: um total de 1.042 casos confirmados para a infecção até o momento, desde o início da pandemia aqui em Farroupilha. 807 pacientes já são considerados recuperados, o que equivale a um percentual um pouco acima de 77% dos que testaram positivo para a Covid-19. 224 pessoas estão ativas para a infecção no momento. Nós estamos com 11 óbitos aqui em Farroupilha, 214 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar. Estamos com 6 farroupilhenses hospitalizados em leitos clínicos no São Carlos. O São Carlos tem 6 pessoas, ou melhor, 4 farroupilhenses internados na UTI e um total de 7 pessoas na UTI do nosso hospital, porque tem gente que vem de fora e está hospitalizada aqui em Farroupilha. 253 casos estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde e um total de 3.389 casos já são considerados descartados para a infecção aqui no nosso município. Nós estamos com 4 faixas etárias que já totalizam mais de 100 casos aqui no nosso município e algumas delas até acima de 200 casos. Por exemplo, a faixa etária dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39 anos, cada uma tem mais de 240 casos confirmados em Farroupilha. Dos 40 aos 49 anos, já são 188 casos registrados e dos 50 aos 59 anos, um total de 152 casos contabilizados até o presente momento. Vamos agora para as informações detalhadas também dos que estão hospitalizados no Hospital Beneficente São Carlos. Começamos com a unidade de tratamento intensivo. A UTI do Hospital São Carlos tem casos confirmados de coronavírus. Um total de 7 pacientes estão na UTI, sendo que 4 deles são daqui de Farroupilha. São 3 mulheres e 1 homem. E ainda a UTI do São Carlos tem mais 3 pacientes também confirmados com Covid, que são dos municípios de Estância Velha, Nova Roma do Sul e agora mais recentemente baixou na UTI também um paciente do município de Nova Petrópolis que está aqui em Farroupilha. Na UTI, casos suspeitos, são 2 pacientes suspeitos. Na UTI também por outras doenças, são 3 pacientes internados. Então a UTI do Hospital São Carlos está com um total de 12 pacientes entre Covid e outras patologias, ou seja, um pouco acima da metade da sua ocupação. Vamos agora então para a questão dos leitos clínicos no Hospital Beneficente São Carlos. Leitos clínicos confirmados com Covid-19 são 6 pacientes
e todos eles são daqui do município de Farroupilha. E também nos leitos clínicos tem pacientes suspeitos de coronavírus. São 7 pacientes que estão nos leitos clínicos, então suspeitos de poderem ter o coronavírus. Entre os pacientes confirmados e os pacientes suspeitos, se todos os suspeitos confirmarem, nós estamos com uma ocupação aí dos leitos clínicos de 13 leitos clínicos ocupados. No entanto, apenas 6 pacientes têm a confirmação para a Covid, enquanto 7 são apenas suspeitos. Participa com a gente agora aqui do Boletim do Coronavírus a deputada estadual do Republicanos, Fran Somense. A deputada também, que é farmacêutica, reflete com a gente sobre a importância de termos os cuidados para evitarmos a contaminação, o contágio com o coronavírus. Ela afirma que ainda o melhor remédio é evitar de sair de casa e evitar aglomerações. E o evitar ainda de sairmos de casa é a melhor forma da gente combater a contaminação. Não tem, né? Não tem receita, não tem lei, não tem decreto. Acho que em outra oportunidade nós já conversamos um pouquinho aqui. Eu acho bom a gente reforçar esse pedido, como tu disse. São talvez 3 essenciais atitudes que nós temos que ter. O evitar de sair de casa, eu digo no dia a dia. Então, se eu preciso ir para o mercado, para a farmácia, na loja numa oficina, eu vou organizar a minha saída, eu faço tudo, né, de forma consciente, usando máscara, evitando estar próxima das outras pessoas, né, evitar as aglomerações e levar com a gente o álcool gel, porque quando eu saio, às vezes eu não tenho a facilidade de estar lavando a mão com água e sabão. Isso é o que a gente tem que fazer quem sai de casa. E quem está em casa, né? Porque a gente sabe de casos de contaminação, Leandro, de pessoas que não saíram de casa, né, se contaminaram em casa. Por que isso acontece? Porque eu que vou para a rua, eu que vou para o comércio, eu que vou trabalhar, muitos, graças a Deus, né, muito já se recomeçou do nosso trabalho. Essa é uma luta nossa também, de forma consciente e equilibrada. Essas pessoas que saem para o trabalho, quando retornam, elas precisam ter a consciência de chegar em casa. Eu, por exemplo, não entro mais na minha casa com o calçado que eu fui para a rua. Isso é uma questão de hábito, a gente tem que mudar. Tem que incorporar no dia a dia. Deixa até como sugestão, na minha casa, Leandro, se tu tiver a oportunidade de ir, antes de chegar, tem um cartazinho que a Maria Luísa fez, por favor, tire seus sapatos. E a gente deixa uns chinelinhos, né? Calçados. E entra com o calçado limpinho de casa. Vai reto pro banheiro, banho do pé à cabeça. Né? E toda a roupa direto para a lavanderia. Direto para a lavanderia. Então, isso tem que ser feito. Outra coisa muito importante dentro de casa, quando as pessoas estão circulando, vão para o trabalho, voltam, vão às compras, é a higienização, né? Principalmente do chão. A gente sabe que a gente fazendo uma diluição da própria que boa água sanitária, ela acaba limpando, tirando a contaminação também. As maçanetas, o carro, o volante, a gente precisa ter desses cuidados. O celular. O celular é muito importante. Então, esses sim são os cuidados que dependem de nós. Não é um decreto dizendo que a partir do sábado às 5 da tarde está tudo fechado, que é importante porque com esse solzinho como vinha, um calor gostoso, as crianças enlouquecidas para sair de casa e a gente também, a gente tem que entender isso. Nós também estamos cansados, né, desses rotina, controles. Né? Mas a gente precisa entender que ainda não é o momento, a nossa vida ainda não está normal. Né? Vindo para cá, Leandro, acabei de receber uma ligação de um vizinho nosso que está com Covid, que não está se sentindo bem em casa, que está com tratamento, mas que queria uma opinião diferente. Então as pessoas estão muito angustiadas e está muito pertinho da gente. Então é algo invisível, é algo que a gente ainda não tem um controle 100%, se sabe já alguma coisa, mas muito pouco. E o que a gente sabe é como se pega, então nós precisamos evitar, né, de contaminar. Participação da deputada estadual do Republicanos e também farmacêutica Fran Somense aqui no Boletim do Coronavírus. Vamos agora para as informações de Caxias do Sul. A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul
confirmou 2 óbitos ao longo da quinta-feira. Uma mulher de 64 anos que estava internada na UTI do Hospital Geral veio a óbito. Ela tinha outras comorbidades, era diabética e também insuficiência respiratória. E um idoso de 91 anos que estava internado no Hospital Virvi Ramos também veio a óbito. Ele tinha doença do Alzheimer. Caxias do Sul chegou nesta quinta-feira a 80 óbitos por Covid-19, sendo que a maioria são homens, 45 homens e 35 mulheres até o presente momento em Caxias do Sul. Vamos olhar também como estão os casos na cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul já tem mais de 4.600 caxienses infectados com o novo coronavírus. Mais de 3.500 já estão recuperados. Quase 1.000 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar. Tem mais de 30 internações em leitos clínicos, leitos e enfermarias nos hospitais de Caxias do Sul e mais de 20 internações em UTIs também na cidade de Caxias do Sul. A taxa de ocupação das UTIs em Caxias do Sul, tanto privadas quanto do SUS, na tarde da quinta-feira oscilava entre 70% a 80%. As privadas um pouco mais de 70% e as do SUS na faixa de 80% da capacidade total. Vamos para a região da Serra Gaúcha. Aqui na Serra já são mais de 17.750 casos confirmados de Covid-19. Mais de 14.890 se recuperaram e até a tarde, até metade da tarde da quinta-feira, na região da Serra, tínhamos um total de 312 óbitos. Vamos agora para os dados estado Rio Grande do Sul. O painel Covid Rio Grande do Sul. O estado já tem mais de 104.000 gaúchos infectados com o novo coronavírus. Se aproxima de 3.000 mortes. Nós estamos com quase 94.500 recuperados. E aqui no Rio Grande do Sul, mais de 10.600 gaúchos necessitaram de internação hospitalar depois que contraíram a Covid-19, ou seja, aproximadamente 10% dos que foram infectados foram parar no hospital. Muitos em leitos comuns, leitos clínicos e alguns também em UTIs. E para fecharmos, vamos aos dados do Brasil. O Brasil já passa de 112.000 mortes causadas pela Covid-19 e o país bate em 3,5 milhões de brasileiros infectados com o novo coronavírus nesta quinta-feira. Nós estamos com as mortes em alta apenas em 2 estados e o Distrito Federal, no Amazonas e também na Bahia. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul está em queda no número de mortes. Estas são as informações do momento no Boletim do Coronavírus, aqui na TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamati.